Hoje, a gente vai fundo em uma daquelas narrativas que são a base de tudo. A história de uma promessa divina que, olhando com olhos humanos, ela é simplesmente impossível de acontecer. É um relato sobre ter fé, mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. E isso já começa com uma pergunta que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez na vida. Como é que se mantém a esperança quando a realidade parece gritar desista? Essa briga, sabe, entre o que se acredita e o que se vê, é exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Então, vamos montar o cenário aqui para a gente entender o tamanho do desafio. De um lado, uma promessa, assim, grandiosa. E do outro, uma realidade biológica, o tempo passando, que transformava essa promessa em quase uma fantasia. O conflito já nasce aqui. Primeiro, vamos olhar para o nosso protagonista, Abraão. Imagina só, 99 anos. Com essa idade, a ideia de ser pai pela primeira vez não era só improvável, era vista como uma coisa fora da natureza. Esse número, por si só, já mostra o quão extraordinária era a promessa. E se a idade de Abrão já parecia um beco sem saída, a situação da esposa dele, Sarai, colocava um cadeado na porta. 89 anos. E o texto ainda faz questão de dizer que ela era estéril. Ou seja, a chance dela ter um filho era zero. A promessa parecia duplamente impossível. E é exatamente nesse ponto, no meio da impossibilidade total, que a história revela sua mensagem principal. A intervenção divina, que acontece quando tudo parecia perdido, vem para mostrar um princípio fundamental: a fidelidade à promessa, não importa o que as circunstâncias digam. Bom, então como é que essa promessa impossível começa a se tornar realidade? A primeira coisa que acontece é simbólica, mas muda tudo. Em vez de mudar a situação de cara, a mudança começa na identidade do casal. E começa pelos nomes. Olha só que interessante. O nome de Abrão, que significava algo como pai exaltado, é mudado para Abraão. E o significado, pai de uma multidão. Dá para sentir a diferença? Deixa de ser uma honra pessoal, ali restrita, para se tornar uma missão global. O novo nome não era sobre o que ele era naquele momento, mas uma declaração do que ele viria a ser. E a mesma coisa acontece com Sarai. O nome dela significava minha princesa. Uma coisa que dá uma ideia de relação pessoal, né? E é transformada em Sara, que quer dizer mãe de nações. Essa mudança coloca ela bem no centro do plano, expandindo o propósito dela de um jeito gigantesco. Ela não era mais só princesa de Abraão, ela seria uma matriarca para o mundo. É muito importante a gente entender o peso disso. Naquela cultura, um nome não era só uma etiqueta para chamar alguém. O nome carregava a história, a identidade e a missão da pessoa. Mudar o nome de alguém era, na prática, reescrever o destino daquela pessoa. Depois de redefinir quem eles eram, o próximo passo é formalizar o compromisso. A promessa deixa de ser só uma palavra dita e vira um pacto, uma aliança oficial com estrutura e tudo. Mas, afinal, o que é um pacto, uma aliança, nesse contexto? Pensa num acordo solene, um compromisso sério. Não é uma coisa de mão única. Envolve promessas de um lado e responsabilidades do outro. É um dos conceitos mais importantes para a gente entender as narrativas da Bíblia. E, geralmente, esses pactos tinham 3 partes bem claras. Primeiro, as promessas de Deus. Segundo, as responsabilidades, as condições para os humanos. E, por último, um sinal físico, visível, que servia como um lembrete constante daquele acordo para todo mundo. No caso dessa aliança com Abraão, o sinal visível era a circuncisão. E ela funcionava em 3 níveis, digamos assim. Era um lembrete físico do pacto, era um símbolo que identificava quem pertencia àquele povo da promessa e, claro, era uma marca de um compromisso espiritual. Mas a história não para nesse ritual físico, não. A própria narrativa bíblica vai desenvolvendo essa ideia e, com o tempo, o foco muda de um sinal por fora para uma transformação por dentro. E esse é o verdadeiro legado duradouro da aliança. O Novo Testamento faz essa ligação direta. A antiga aliança tinha um sinal físico, no corpo. Já a nova aliança, que é estabelecida em Cristo, fala de uma circuncisão do coração. Ou seja, o foco sai de um ritual externo e vai para uma mudança interna, uma transformação espiritual de verdade. E isso leva a gente a um ponto que é fundamental. Aquela promessa feita para Abraão de que ele seria pai de muitas nações não era só sobre os descendentes de sangue dele. Desde o comecinho, o plano descrito já tinha um alcance universal, que ia culminar na oferta de salvação para todos os povos, através daquele que viria da linhagem dele. Então, o que a gente tira de tudo isso?
Bom, a história parece nos dizer algumas coisas. Que histórias impossíveis podem sim ser transformadas, que a nossa verdadeira identidade está ligada a um propósito maior, que uma mudança por dentro vale muito mais que qualquer ritual por fora. E no fim das contas, que dentro dessa teologia a promessa maior de todas deságua na salvação em Cristo. E a gente fecha com a reflexão. A história de Abraão e Sara mostra o poder que uma promessa tem de redefinir um futuro que parecia totalmente selado. E isso nos faz pensar, hoje, qual é a promessa, qual é a identidade ou o propósito que tem o poder de redefinir o nosso caminho? A pergunta fica no ar.